compartilhando direitinho aqui nossa imagem. E assim, estamos mais uma vez diante de um dia difícil, né? Estamos na véspera de um novo, não sei se a gente já pode chamar como lockdown, não é ainda estrito como lockdown, mas já é um momento onde nós estamos reforçando o distanciamento social, né? Muito importante que a gente respeite as normas, lembrando sempre que, às vezes, alguns serviços essenciais quase que se prejudicam dentro da coisa toda e, ao mesmo tempo, algumas situações que não têm absolutamente nada a ver com serviço, como reuniões, praias e coisas assim, ainda continuam muito movimentadas. Refletir, sempre importante, outro dia a gente falou sobre isso, né? Refletir sobre o momento atual e como chegamos aqui. Acho que não só no Brasil, talvez um dos lugares onde mais agudamente a gente vê a falta do respeito e a falta de uma orientação coesa, de um segmento, de uma orquestração, como eu digo, né? de uma grande orquestra de seres humanos diante de um desafio grande que é vencer esse vírus. Mas até em outros países também a gente está vendo realmente que o problema é muito grande, o vírus é uma situação muito difícil, e como a gente conversou na última vez, sempre lembrar do caminho do meio, gente, né? Nem o desrespeito às normas e fazer isso tudo, nem o pânico que pode fazer com que a nossa sociedade humana se prejudique. Então, algumas coisas precisam ser feitas, a gente tem que ter coragem de fazê-las, a gente tem que ter coragem de enfrentar e ir adiante com aquilo que é essencial, e algumas coisas precisam e devem, a todo custo, ser evitadas para que a gente contenha um pouco a disseminação desse vírus, enquanto a gente consegue limitar o efeito dele sobre os seres humanos, seja com a vacina, seja com outras medidas que a cada dia vão surgindo e, eventualmente, se Deus quiser, inclusive com drogas realmente que limitem a replicação do vírus em nosso corpo e que a gente venha a se prejudicar mais. Mas o assunto hoje não é esse, o assunto hoje é falar um pouquinho do Caduceus. A gente ainda vai coordenar melhor esses horários e as aulas, e quando é aula, quando é para conversar com as mães. E o fato é que todo mundo pergunta muita coisa e fica difícil a gente não dar resposta. Uma mãe, por exemplo, ela falou e pediu para que a gente falasse um minutinho sobre a situação da Covid agora em relação a arritmias, os adolescentes. A gente vai se organizar, tá certo, para fazer uma live sobre isso, para falar um pouquinho mais, com mais detalhe dessa situação toda, mas assim, eu já tinha, acho que adiantado um pouco para vocês, que a gente está conduzindo um trabalho agora prospectivo em relação à Covid e a crianças e adolescentes. A gente vai estar avaliando esses pacientes, seja na casa do círculo, se forem pacientes carentes, seja na unidade, se forem pacientes que têm algum convênio de saúde, alguma condição, mas nós estamos começando a conduzir coortes prospectivas. Nesse momento, claro, a gente está procurando ver essas crianças depois que eles passam da fase aguda da Covid, né? Todos nós temos Covid, a gente tem que ficar em casa, se precisar, hospitalização e serviços especializados, mas aqueles que passam da fase aguda da Covid, a gente sabe que alguns apresentam complicações tardias. E a gente está procurando, após o momento agudo da Covid, estudar algumas dessas crianças, ou a maioria que a gente possa, de crianças e adolescentes, para tentar entender que tipo de complicação tardia a gente tem. Eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, dizendo qual é o projeto. A gente não pode se negar, nem se esconder dessa realidade, então a gente precisa estar presente, precisa estar à frente e precisa avaliar esses pacientes. Um bocado de gente mandando mensagem aqui, desculpem, viu? Hoje eu não tenho como desligar o plim-plim dentro da coisa toda, mas às vezes são até mensagens em relação à própria live. Eu vou pedir para a Kátia, se puder, que fique monitorando e qualquer coisa me passa aqui para a gente ver. Tá? Então, com relação à Covid, crianças e adolescentes, a gente vai estar avaliando, a gente já avalia, mas a gente está com um protocolo realmente de avaliação para tentar seguir e entender melhor quais são aquelas que têm maiores problemas, que complicam, aquelas que não, que evoluem bem, e tentar ver se podemos ajudar no sentido de diminuir os riscos para essas complicações mais tardias. Voltamos a conversar sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre as nossas questões, que ficaram duas, né? Então a gente tem os estudantes aí, essa semana a gente vai lançar mais questões, tá bom? E lembrando, pessoal, a gente faz isso para ajudar um pouquinho aqui a Casa do Círculo e tudo isso. E depois a gente vai também pedir a vocês mais e mais um pouco de colaboração com o projeto. É um momento difícil, né?
E aí, toda vez quando a gente conversa, não se esquece não, que eu fico sempre colocando aqui, que a gente tem um pixzinho, né, que é o CNPJ da gente, que é o 00286, agora eu consegui decorar, 731 1000 ao contrário, 45. Já decorei, tá vendo? É isso mesmo, porque Kátia está fazendo umas técnicas mnemônicas com uma musiquinha. E na próxima vez, na próxima live, eu vou botar uma das musiquinhas dela aqui para vocês verem. Depois que ela faz a música, a gente nunca mais esquece esse número, tá? Então, sempre que lembrar e tudo, e eu estou botando até para os estudantes de medicina, para as pessoas que veem essas questões, né? Se a gente pudesse fazer uma doaçãozinha, R$3 que seja no Pix, né? Se lembra, o coração bate 3 bilhões de vezes numa vida. A gente diz isso há um bocado de tempo, há quase 30 anos. Né? O número 3 é um número importante para a gente, a unidade, o círculo do coração e o Caduceus, o centro de estudos, quase 30 anos de trabalho em cima disso tudo, então essa noção dos 3, e a gente usa muito isso. Então, R$3 que a gente coloque quando pegar uma questão, quando for interessante, já nos ajuda. Eu espero que vocês tenham feito as questões, para a gente pôr as questões, lembram na última vez? Então, vamos ver, a gente vê a questão, eu vou deixar aqui do lado o PowerPoint também, porque qualquer coisa a gente rabisca um pouquinho em relação à solução. Deixa eu botar óculos, não está mais sem ele, começa a ficar difícil. Mas vamos lá. Então, uma questão agora, né, que a gente tinha, uma questão de raio-x. Essa é muito boa, porque essa é para estudante de medicina, essa é para pediatra, é para todo mundo, né? O raio-x é a primeira coisa que a gente tem, um dos primeiros exames complementares que a gente tem acesso. E então é interessante que a gente conheça o raio-x, é interessante que a gente saiba interpretar um raio-x, porque muitas vezes ele ajuda muito, gente. Na mão de qualquer cardiologista, qualquer canto, qualquer cardiologista, acho que de adulto também, embora não vejam tanto, mas pediátrico nem se fala. Se o menininho tiver roxinho, for recém-nascido, e tiver esse raio-x, o colega fecha embaixo o diagnóstico bem rapidinho, na grande maioria das vezes. Ele olha para esse raio-x e ele está 80% do caminho do que provavelmente ele está lidando. E a minha pergunta era exatamente o que é que a gente via quando olhava esse raio-x, se tinha alguma coisa. Eu vou botar aqui o PowerPoint só para a gente se lembrar. O Pix continua aí, deixa eu botar o Pix lá em cima, para ele não sair da tela, porque ele fica aqui de uma ajudinha para a gente, mas a gente vai para as imagens no meu desenho, né? Aqueles desenhos que são mal feitos, mas que eu sei que ajudam um pouquinho para a gente ver. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui, dentro disso aqui, onde é que tem o Draw. Ok. Tirar essa coisa chata, que não precisa disso, não sei porque está hoje. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar como é isso. Pronto. E vamos lá no Draw. Deixa eu ver se a gente tem aqui alguma coisa, corzinha preta mesmo, para ser padrão. E lá vamos, né? Então, o que é que a gente faz quando a gente olha para um raio-x de tórax, né? Então, quando a gente olha para o raio-x de tórax, a gente tem as imagens dos pulmões, que eu vou botar depois, mas normalmente a gente tem do lado direito, a gente tem uma imagem, duas, e do lado esquerdo a gente tem uma imagem, duas e três, não é isso? Mal desenhadinho, mas vai lá. Aí aqui a gente tem o diafragma, que é onde o coração fica, né, deitadinho em cima do diafragma, e claro, aqui a gente vai ter a imagem do pulmão direito, e aqui a gente vai ter a imagem do pulmão esquerdo. Certo? Então, essa é a imagem padrão que a gente tem no raio-x. E aí, o que é que a gente vê nessas imagens? Certo? Do lado direito, a gente tem esses dois arcos, e esse primeiro arco aqui, normalmente, ele corresponde à aorta ascendente, né? Isso, a aorta saindo aqui do coração, o ventrículo esquerdo aqui, a aorta não sai nessa direção, né? Então, a gente faz a aorta ascendente aqui, aqui a gente faz o arco aórtico, os vasos da base, né? E ela vai descer aqui desse outro lado. A segunda coisa que a gente normalmente tem aqui é o átrio direito. Então, esse segundo arco aqui do lado de cá é o arco do átrio direito. Do lado esquerdo, a gente normalmente tem 3 imagens, né? Então, o primeiro que a gente vê, como a gente já tinha feito aqui no desenho, né? A aorta sobe aqui, deixa os vasos da base, né? Se fosse esse aqui fazendo a aorta, né? E aqui vinha o tronco bracocefálico, que é a carótida direita e a subclave direita, depois viria a carótida esquerda, depois a subclave esquerda e a aorta desce aqui, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de botão aórtico. Então, primeiro do lado de cá, esse primeiro arco aqui é o botãozinho aórtico. Quando ela desce para o lado de cá, a gente tem a imagem do botão aórtico. Em segundo, né? O segundo arco que a gente tem aqui é o arco da pulmonar, né? O tronquinho da pulmonar fica nesse ponto. E o terceiro é a massa ventricular.
certo? Que normalmente é a massa ventricular esquerda que a gente tem aqui. Então, em geral, essa é a imagem que a gente tem no raio-x, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aumento de ventrículo direito, a gente sabe que a ponta do coração fica mais levantada, não é isso? Fica assim, quando a gente tem aumento de ventrículo esquerdo, ele mergulha mais no diafragma, né? Quando a gente tem uma pulmonar que tem uma estenose importante, a gente fica com esse arco escavado. Quando a pulmonar está dilatada, esse arco médio, ele aumenta. Quando tem algum problema de aorta, de aumentar, essa parte aqui aumenta também. Então, tudo isso a gente tem. Quando o átrio direito aumenta, a gente vem para cá. O átrio esquerdo é mais difícil, mas a gente geralmente tem o chamado duplo arco aqui. Então, cada câmara cardíaca que se aumenta, que muda de tamanho e tudo, a gente tem características específicas. Deixa eu descobrir se eu consigo. Consigo, talvez, mas demora, né? Não sei se vale muito a pena, mas deixa eu ver se eu consigo apagar esses vermelhinhos todo, para a gente continuar com a mesma imagem. Talvez fosse mais vantagem ter feito uma imagem nova de coração aqui, mas tirou a principal. Vamos lá. Ok? Então, só dentro dessa imagem, lado direito, 2 arcos, né? A veia cava superior e o átrio direito, e aqui o botão aórtico, né? O arco da pulmonar, o arco médio, e normalmente a imagem do ventrículo esquerdo, certo? Aí, quando a gente olha para aquela imagem lá do coração do bebezinho, deixa eu diminuir novamente, né? Aí eu perguntava o seguinte, qual era a forma dessa área cardíaca? E aí eu coloquei tamanco holandês, coloquei ovo deitado, coloquei boneco de neve, coloquei quarto arco esquerdo e disse que não tem forma específica. Eu queria que vocês olhassem para isso aqui e me dissessem o que é que vocês acham com relação a essa imagem. Se vocês acham que ela lembra alguma coisa. Eu acho que lembra, mesmo não sendo muito da área, deixa eu fazer isso, agora vai me facilitar mais ainda. Mesmo não sendo muito na área, eu acho que a gente consegue perceber que essa área, essa imagenzinha que a gente tem aqui, olha ela aqui, que legal, essa imagenzinha que a gente tem aqui, ela dá para lembrar um pouquinho alguma dessas coisas, né? Então, deixa eu, de novo, chegar aqui para o lado, com meus desenhinhos, certo? Dessa vez vamos com uma cor clara, porque está tudo escuro. Então, né, o tamanco holandês é aquela imagem que a gente tem quando a gente pega, a gente tem o arco direito, certo? E aí o arco esquerdo, ele faz assim, ó, a gente tem o botão aórtico, depois a gente tem uma diminuição e depois a gente tem uma levantada. Se lembra daquele tamanquinho holandês que a gente vê? Então, ele normalmente, a imagem que a gente chama de tamanco holandês é essa pontinha levantada com esse arco médio escavado, certo? Então, aqui a gente nem tem um arco médio muito escavado e, com certeza, essa pontinha não está tão levantada, não parece isso. Não sei se vocês se lembram o que é que o tamanco holandês quer dizer, mas essa é uma imagem clássica da tetralogia de Fallot, porque na tetralogia de Fallot, a estenose pulmonar, que é bem grave em fundíbulo valvar, então não aumenta a artéria pulmonar, aí fica aquela escavada, mas em compensação o ventrículo esquerdo está fazendo força, né, para bombear contra aquela obstrução, aí ele aumenta, então ele fica com aquela pontinha levantada. Então, é extremamente típico da tetralogia de Fallot, é a imagem que a gente chama de tamanco holandês. Aqui eu espero que a gente consiga convencer vocês que essa imagenzinha assim alargada aqui e menorzinha desse tipo está com cara de um ovo meio deitado, não está? Não é? Ó, um ovinho deitado ficaria mais ou menos assim. E se isso aqui fosse grande, eu tenho certeza que a gente meio que fazia o ovinho deitado, não fazia? Pelo menos na minha cabeça, mas com 40 anos de cardiologia talvez seja mais fácil ver o ovo deitado do que quem não tem esse tempo todo. Mas eu acho que isso aqui está com... Cara, minha linha ficou até pior, né? Eu acho que estragou um pouquinho o ovo, melhor tirar ela. Tirando a linha, a gente realmente vê que ele parece um ovo deitado. Sabe o que acontece aqui? Por que ele fica assim com essa imagem que chama tanta atenção? É porque o pedículo, ele fica mais estreito, fica o pedículo mais estreito, e aí a gente vê aqui o átrio direito, que até realmente um pouquinho chama atenção, um pouquinho elevado e um pouquinho de ventrículo direito, certo? Sem grandes escavamentos, então ele faz isso. Por que o pedículo está estreito? Vocês sabem? O que é normalmente o pedículo cardíaco? Ele é formado por duas coisas, né? A gente sai do ventrículo esquerdo, sai a aorta, assim, do ventrículo direito sai a artéria pulmonar, né? Vamos ver se eu faço no meu desenho aqui. Isso aqui sendo o ventrículo esquerdo, no coração normal, né? A gente teria do ventrículo esquerdo a aorta sai aqui, que ela vai fazer o arco aórtico, e do ventrículo, vou botar ele aqui, né? Vou botar a aorta aqui, lá em cima ela faz os vasos da base, e do ventrículo direito sai normalmente a artéria pulmonar, que vai dividir em ramo direito e ramo esquerdo, e vai ficar aqui assim, né? E aí, normalmente,
Isso faz com que o pedículo, né, ele tem aqui a veia cava, ele fica mais ou menos assim, daqui vai vir para o coração, e do lado de cá eu vou ter o botão aórtico, depois eu tenho esse arco médio, que é o pulmonar, e depois eu venho para aqui. Então, eu normalmente tenho um pedículo maior, mais largo, dentro disso. Certo? Então, meu pedículo, em relação à imagem cardíaca, ele tende a ser um pouco maior. E nessa patologia especificamente, eu vou ter o pedículo mais estreito. E aí eu acho que vocês já vão estar chegando, provavelmente, uma boa parte de vocês que estão me ouvindo já devem estar mais ou menos chegando na patologia. Não vou dizer ainda, não vou tirar a graça da coisa, né? Mas então vamos ficar somente com o fato de que, depois dessas explicações todas, quando vocês olharem para um raio-x com esse pedículo um pouquinho mais estreito, e com... Deixa eu ver se eu apago tudo, pronto. Agora, olha lá. Com esse pedículo mais estreito e com essa imagenzinha de ovo deitado, em breve vocês vão me contar qual foi a patologia, certo? Então, vamos voltar lá e vamos dizer que na segunda... essa é a primeira questão, na verdade, né? Qual a forma ovo deitado? O boneco de neve, deixa eu voltar rapidinho. Aproveita para a gente explorar um pouquinho a questão. Boneco de neve também é uma coisa bem interessante. Boneco de neve, gente, é uma situação onde a gente tem a imagem cardíaca e a gente tem o pedículo bem alargado. Então, ele faz assim, ó, ele fica aqui, assim, e aqui ele faz isso. Essa é a imagem que a gente chama de boneco de neve. Não sei quem, de vocês que estão me ouvindo, quem lembra o que é a imagem de boneco de neve. Mas no boneco de neve, eu tenho a aorta, tenho a artéria pulmonar, mas isso aqui ainda fica mais largo. Sabe por quê? Porque no boneco de neve, as veias pulmonares que iriam aqui para o átrio esquerdo, elas não vão para o átrio esquerdo, elas se encontram atrás do átrio esquerdo e seguem numa veia transversal que vai passar aqui pela inominada e vai descer aqui no átrio direito. A gente até brinca que diz que parece uma alcinha de uma bolsa quando a gente está segurando. Isso aqui acontece na patologia que a gente chama de drenagem anômala total das veias pulmonares, certo? Então, essa daqui é a drenagem anômala total de veias pulmonares, é quando a gente tem o boneco de neve, quando a gente tem o tamanco holandês, é a tetralogia de Fallot, né? Isso tem 4F, porque é o arco médio escavado, com a ponta bem levantada. E deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Boneco de neve, quarto arco à esquerda, é como eu disse, é um pouquinho mais difícil da gente dizer, mas a imagem de crescimento de átrio esquerdo, a gente vê nessa imagem aqui como se tivesse um arco a mais. Esse é mais difícil de mostrar, mas numa outra ocasião a gente pode ver. E não tem forma específica, não. Tem sim, tem forma específica, que é a forma do ovo deitado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu consigo colocar mais uma tabelinha aqui e mostrar as respostas, tá? Porque aí seria interessante para a gente ver a resposta, para ver se todo mundo acertou ou quem não acertou. Aqueles de vocês que acertaram estão vibrando, né? Eu só espero que saibam o que é o ovo deitado, que aí é a próxima fase que a gente vai chegar. Quando a gente vê, tem que se lembrar. Então, foi Caduceus Quiz no raio-x de tórax e a gente vai pegar a resposta. Ok? E a resposta foi meio a meio, tá bom? Metade das pessoas achou que era o ovo deitado, parabéns a essa metade, é o ovo deitado. A outra metade achou que era o tamanco holandês, que tinha a redução do arco médio e a pontinha levantada. Talvez não esteja tão pronto. Graças a Deus, ó, ninguém achou boneco de neve, ninguém viu o quarto arco à esquerda, a turma está sabida, né? Está dentro das respostas que a gente queria. Então, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver o que a gente tinha como uma outra pergunta. Depois dessa, meio a meio, aumento de câmaras cardíacas, aí a gente fala sim das esquerdas, sim das direitas, está tudo aumentado, não há aumento de câmaras. A gente já falou um pouquinho, né? Mostrando ali o átrio direito, mostrando mais para o ventrículo direito, e vocês acharam que todas as câmaras estavam aumentadas, a maioria, mas alguns acharam que realmente era mais as direitas, é um pouquinho mais as direitas, né? Porque lembra que quando a gente tem câmaras esquerdas muito aumentadas, o átrio esquerdo a gente teria o quarto arco que não tem, e o ventrículo esquerdo, deixa eu apagar isso aqui rapidinho, agora que eu aprendi, vamos lá, saindo aqui, ok, então lembrando, quando a gente, tem um outro aqui que faz mais rápido ainda, esse, ok, pronto. Quando a gente tem aumento de ventrículo direito, a ponta sempre levanta um pouquinho.
Não é isso? Então, aqui é mais uma característica de aumento de ventrículo direito. Quando a gente tem aumento de ventrículo esquerdo, ele vai-se embora e mergulha no diafragma, certo? Então, aqui ele estaria mais assim, né? Arriado, mas mergulhando no diafragma, é mais para aumento de ventrículo esquerdo. Aqui também, mais a chamada para aumento de átrio direito, que esse arco aqui é o arco direito, então, mais para um aumento de câmaras direitas. É pedículo estreitado com aumento de câmaras direitas, é o que a gente tem mais aqui. Então, vamos lá, e aqui a maior parte achou que era tudo, mas eu acho que aqui a gente tem um pouco mais das câmaras direitas, ok? Aí a próxima coisa é o fluxo sanguíneo pulmonar. O fluxo sanguíneo pulmonar é muito difícil a gente falar, principalmente quando a gente está olhando imagem passada pela internet, né, e tudo isso. Então, a pergunta estava normal reduzido, claramente aumentado no pulmão direito, e se não havia como avaliar, e as respostas de vocês foram, está claramente aumentado, não há como avaliar, e está normal ou reduzido, dentro da coisa toda. Geralmente, para a gente dizer que está muito aumentado, que está claramente aumentado, a gente consegue ver até a ponta, né? A gente vai ver do fluxo até chegar na ponta e tudo. Claro que a qualidade da imagem é difícil e tudo, mas eu não acho que esteja claramente aumentado de jeito nenhum. Depois eu vou, quando fizer os comentários dessas perguntas, talvez até botar umas outras imagens para a gente comparar, né? Aqui eu acho que a gente vê um pouquinho aqui, tá certo, no pedículo, mas a gente não vê mais quase nada. Aqui eu não estou vendo nada de vaso pulmonar, aqui também não. Então, eu diria que ele está normal, ou reduzido até, mas claramente aumentado, acho que não. Estou gostando dessa pergunta porque as respostas foram todas um pouquinho diferentes, né, do que a gente havia planejado. Então, 25% disse que estava mais para normal. E, finalmente, a pergunta do pedículo, que a gente já viu antes, né? Então, eu já vou discutir aqui as respostas, mas, graças a Deus, 56%, que foi a maioria das pessoas, disse que ele estava estreitado, né? Algumas pessoas acharam que ele estava alargado, e o timo não permite a análise do pedículo nessa idade, é até verdade, às vezes é difícil, o timo confunde muitas vezes, né? Fica bem largão e tudo, mas eu não estou vendo o timo aqui não, gente, né? Então, o timo, quando ele vem, ele fica aquela coisa bem alta, que às vezes até confunde com a drenagem anômala, aquela imagem grandona da drenagem anômala, às vezes você fica na ideia de se pode ser timo, se tem alguma coisa mais, se realmente é alguma coisa vascular. Aqui eu não estou vendo timo de jeito nenhum, acho que esse pedículo está mais estreitado, está mais pré-estreitado dentro disso. E aí a gente chega na pergunta final, que, claro, dependendo do que a gente interpretou do raio-x, a gente vai dizer uma coisa ou vai dizer outra, né? Que seria, pela imagem do raio-x e pela história do paciente, que é um recém-nascido, ele está cianótico, ele não tem desconforto respiratório e ele tem sopro. Então, qual a cardiopatia que você suspeita? Aí, mais uma vez, já depende um pouquinho da tua experiência com cardiologia, de quantas vezes, se você já é da área, se você está aprendendo, de que aulas de cardiologia você teve na vida e do que você vai se lembrar delas. Mas, se você conversou com um cardiologista pediátrico, teve uma aula de cardiologia e tudo, você vai lembrar, senão a gente vai fazer uma dessas, né? Agora, acho que dia 24, 25 é diagnóstico diferencial das cardiopatias no recém-nascido, um grupo de Natal que chamou a gente, de Minas, eu acho, que chamou a gente, uns alunos, mas quem quiser assistir vai ser transmitida. Então, a cardiopatia cianogênica mais frequente na primeira semana de vida não é tetralogia de Fallot, né? Sem sopro, sem nada, não é tetralogia de Fallot. Todo mundo sabe, vamos ver aqui, em 56% do tetralogia de Fallot. Não, né? E o que é pior é que ninguém botou, minha gente, eu vou dar uns cascudos, ninguém botou transposição das grandes artérias, né? Então, a transposição é a cardiopatia mais frequente, é mais frequente o ovo deitado, é mais frequente o fluxo sanguíneo normal. Então, normalmente, é a transposição nas grandes artérias, que no caso, desculpa, pessoal, 18%, né? Algumas pessoas. Que aqui tem com CIV e sem CIV. E aí, eu tenho, como dizer, se essa transposição, que é a cardiopatia do bebê, é com CIV ou sem CIV. Aí qual é a pergunta? É por causa do fluxo pulmonar? Eita, não tem muito fluxo, então deve ser por isso que é CIV. Não, se for um recém-nascido, ele não baixou a pressão pulmonar ainda muito, então ele pode não ter um pulmão encharcado. Então, às vezes, se for muito cedinho, mesmo com CIV, eu posso não ter tanto fluxo no pulmão, mas tem alguma coisa que eu vou ter, e que estava na história clínica do paciente, na verdade. Qual foi a história clínica desse paciente? Foi uma história clínica de um neonato
cianótico, né? Então, não é muito cedinho a gente pensa sempre, falou, transposição, ou atresia pulmonar e tal, aí a gente já tem isso. É cianótico, ele não tem muito desconforto respiratório e ele não tem sopro. Então, ele não tem sopro, não tem desconforto respiratório, eu vou pensar em alguma coisa onde o fluxo está normal, fluxo está normal no sentido, desculpa, no sentido de não ter nenhuma obstrução, né, e também não ter nenhuma abertura, não ter nenhum jato de CIV, mas ele está cianótico porque a circulação está invertida. Né? Então, se for uma cardiopatia congênita, mais frequente aí é transposição dos grandes vasos. Existem algumas coisas que a gente faz diagnóstico diferencial, existe, inclusive você vai fazer diagnóstico diferencial com hipertensão pulmonar do recém-nascido, a persistência do padrão fetal, mas até essa, em geral, o lado direito dilata muito e tem insuficiência tricúspide, tende a ter sopro também. O fato de não ter nenhum sopro, ele vai chamar a atenção da gente de ser ou a transposição, ou às vezes uma obstrução bem severa, realmente, que não seria o tetralogia falou, o tetralogia falou sopra, né? Porque a via de saída do ventrículo direito tem obstrução, então tem que soprar. Vou botar tetralogia falou aqui, o menino não tem sopro, não bate. Agora, uma atresia pulmonar, que eu não botei aí como opção, que seria uma obstrução completa da artéria pulmonar, pouco fluxo no pulmão, seria um diagnóstico diferencial. Né? Mas lembrar, se a tetralogia falou, tem que fazer barulho, o sangue está passando do ventrículo direito para a artéria pulmonar, através de estenose, mas passa. É por isso que, na crise de cianose, às vezes, é quando eles perdem o sopro, porque ele fecha completamente o infundíbulo, fica preto, né? E é uma coisa que eu espero que ninguém veja isso na prática clínica, eu espero que vocês não vejam crianças mais fazendo isso, mas eu cheguei a ver muitas vezes e tudo, que é você começar a fazer as manobras e você bota o estético, o menino está preto, você não ouve nada, e à medida que o infundíbulo vai relaxando, a criança vai começando a melhorar a coloração dela e você começa a ouvir o sopro, porque a via de saída vai começando a abrir. Isso é muito interessante, mas é como eu disse, eu espero que as tetralogias de Fallot de hoje sejam diagnosticadas mais cedo, que não cheguem nesses quadros de crises de cianose e tudo isso, e que, se Deus quiser, na prática clínica, vocês não precisem ver esse tipo de coisa. Mas era isso, então, que eu queria mostrar para vocês, e aqui, então, o diagnóstico desse neonato é que essa criança tem uma transposição dos grandes vasos. Outra hora a gente pode falar um pouquinho mais de transposição.